O que aconteceu? O ministério de Paulo acabou. Quem permanece agora? Lutero. No século XVI acontece essa tal de chamada Reforma Protestante, que, repito, foi apenas um emagrecimento, uma dieta de catolicismo. Deixaram-se a adoração aos ídolos e o pagamento de indulgência. Não foram todos, foi um grupo. O entendimento veio a Lutero. Lutero era um monge cheio de deficiências, que era uma pessoa que auto se condenava por aquilo que fazia de errado. Tentou de várias formas, tentou no jejum, tentou na penitência, tentou em tudo para se santificar. E por mais, segundo ele, que ele andasse legalzinho na linha, ele tinha convicção de que ele estava indo para o inferno perdido. Então veio o entendimento, e eu não quero desconsiderar que tenha sido o Espírito Santo que deu a Lutero esse entendimento, de que a justificação é pela fé, não é pelas obras. Então agora, com esse entendimento, Lutero se levanta contra as autoridades católicas e papal da sua época. E ele rompe com o cristianismo católico. Estou resumindo um pouco da história. E cria suas teses. Algumas coisas boas e outras coisas, meus irmãos, que não tem relevância nenhuma. Que, volto a dizer, é muita tese, é muito pilar. O pilar é um só entre nós, os gentios. É Cristo crucificado e ressuscitado. É o que Paulo disse aos romanos e a nós. Porque vocês agora pertencem a outro, ao que ressuscitou. Se essa mensagem, meus irmãos, da graça de Deus em Cristo para nós, os gentios, fosse anunciada no século XVI, nós não teríamos, eu digo nós, mas não me incluindo, tá? Estou dizendo nós salvos, mas eu não me incluo. Não se teria comemoração de 500 anos de reforma. Nós estaríamos comemorando todos os dias, após termos nascido de novo pelo Espírito, essa graça maravilhosa que nos visitou e que nos educa pelo Espírito, nos prepara para nos encontrarmos com o nosso Rei. Glória a Deus também, Senhor. Mas o que eu vejo é uma idolatria a homens. O que eu vejo é relevância a doutrinas. Porque, querido, ter seriedade, essa reforma não afeta em nada de melhor na minha vida. Na minha vida não, porque eu aprendi o caminho pelo Espírito. Eu aprendi o viver e o andar sob a liderança do Espírito Santo em graça. Não se fala do novo pacto nesse protestantismo, nessa reforma. Não se fala da coisa mais essencial que é para um salvo saber, que quando ele nasce novo, primeiro, ele só pode nascer numa ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso não se fala. E outra, o único que pode sustentar um salvo até o final para a glorificação do seu corpo é o Espírito Santo. Também não se fala. O único que pode nos fortalecer para nós mortificarmos essa natureza terrena diabólica que nós carregamos em nossa composição é o Espírito Santo. O único que pode nos fortalecer com poder no nosso homem interior nascido de novo é o Espírito Santo. O único que pode nos fazer compreender o que nos foi dado gratuitamente pelo Pai em Cristo é o Espírito Santo. E não se fala. Uma reforma sem o Espírito Santo é uma outra forma enganosa de religiosidade, meus irmãos. Então, para mim, vou repetir, nós não precisamos de reforma, nós precisamos de regeneração do Espírito Santo e aprendermos o caminho de rendição a Ele todos os dias como salvo. É o que nós precisamos. É Deus. Marcos, quem é você? Alguém no áudio pode perguntar, quem é esse cara? Eu vou logo deixar bem claro, eu não sou nada. Eu não sou ninguém sem o Espírito Santo. Eu não tenho projeção, eu não tenho reconhecimento na mídia. Meus
Meus vídeos no YouTube de mensagem, o máximo que tem de 3 meses é 10 visualizações. Então eu não represento nada. Mas esse tutano ninguém me tira, meus irmãos. Esse entendimento ninguém me tira. Eu estou arraigado na graça de Deus em Cristo. Eu estou arraigado e o meu entendimento é sóbrio. Eu estou consciente, a minha consciência é limpa diante de Deus e dos homens, que só existe um meio de Deus chamar um gentio para a salvação em Cristo. É pela graça. É pela graça. Deus, muito obrigado, Senhor. Glórias. Então o que eu vejo é que apagaram o ministério apostólico de Paulo. Por quê? Paulo era do século I, nós estamos no século XXI. Quantos séculos se passaram? 20 séculos. Então quer dizer que Lutero pode ser reconhecido como reformador. E Paulo que recebeu a revelação direta do Senhor Jesus Cristo. Sem Paulo, meus irmãos, esses irmãos não entenderiam era nada, porque a reforma veio pela carta aos Romanos e a nós, e pela carta aos Gálatas e a nós. E eu pergunto a vocês, quem escreveu a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas? Foi Paulo, não foi Lutero, não foi Pedro, não foi Armínio, não foi Calvino, foi Paulo. Então não se dá ênfase ao ministério de Paulo. Marco, você está querendo idolatrar um morto ou um homem? Deus me livre. Se eu tivesse um ídolo, seria o Senhor Jesus Cristo e este ressuscitado. Mas eu não vou engolir, meus irmãos, o que a mídia tenta introduzir em mim, mesmo em nome de Deus. Não existe reforma. O que nós precisamos, volto a repetir mais uma vez, é de regeneração do Espírito Santo e aprender a rendição a Ele todos os dias, por uma vida de oração no Espírito e de renovação da mente, na revelação da graça de Deus, dada a Paulo para nós, os gentios. Jesus. Glórias a Ti. Então no áudio, no volume 10, esse é o 11, eu finalizei fazendo a pergunta, quem é Paulo? Quem foi Paulo? Volto a dizer, meus irmãos, Lutero não é o reformador de nada para mim. Eu vou dizer para vocês. Quem quiser ficar, que fique, meus irmãos. Naquele grande dia, nós estaremos diante do glorioso trono branco do meu rei, do nosso rei. Oh, aleluia. Glória a Deus. E ele vai descortinar todos os segredos dos corações. Ele vai revelar. E eu tenho convicção total de que eu não estou falando baboseira nenhuma aqui. Meus irmãos, se os salvos, se esses irmãos que são considerados ícones de alguma mudança, de alguma reforma, de alguma coisa para melhor dos salvos, se eles tivessem seguido os ensinos de Paulo, nós não estaríamos nessa confusão total que nós estamos no Brasil e no mundo, em nome de evangelho e em nome de cristianismo. Eu tenho certeza disso, meus irmãos. Se a graça revelada a Paulo tivesse sido anunciada desde lá de trás, no século XVI, onde aconteceu a tal chamada reforma, se tivessem ensinado, ou se de lá para cá, se tivesse ensinado a graça de Deus em Cristo revelada a Paulo, nós não estaríamos, eu não estaria aqui sendo chamado de falso profeta. Eu não estaria aqui sendo chamado de diabo. Falar da graça de Deus seria comum para qualquer salvo gentil. Ninguém precisaria ficar, sabe, ofendendo ninguém, que às vezes a gente vai para o campo da ofensa, né, da briga, da maledicência. Se desde o primeiro século, da partida de Paulo para cá, se estivesse e mantendo a fidelidade em anunciar a graça e viver a graça, nós hoje estaríamos, vou dizer para vocês, nós hoje seríamos mestres. Mas o que está aí? Está uma divisão. Um lado é protestantismo, outro lado é catolicismo, outro lado é cristianismo, outro lado
é movimentos evangélicos, e o que é para ser a graça de Deus em Cristo não é. E como eu disse para um irmão semana passada, a graça de Cristo pode ser insultada, e eu mostrei 2 aspectos pelos quais ela pode ser insultada. Eu não sei se já passei o vídeo, a mensagem para vocês, eu acho que não mandei ainda. Só existem 2 meios da graça de Cristo ser insultada. Primeiro, é alguém que anuncia não viver, não encarnar, ser um bobão, ser uma bobona em nome de graça, apresentar um monte de bizarrice, de esquisitice em nome de graça. As pessoas vão insultar a graça. Se eu não vivo, se eu não encarno, se minha vida é carnal, se a minha vida ela não projeta as mudanças e transformações da graça, você espera o quê? Você vai ser, meus irmãos, a graça vai ser insultada por causa da tua carnalidade. E para mim, esse é o aspecto mais grave. E o segundo aspecto é que as pessoas vão insultar a graça também porque elas não entendem. Então não entende. Se aí você vive, ao contrário, você agora vive a graça, encarna a graça, teu compromisso de proceder, de falar, de olhar, de viver é da graça, você está sendo educado pela graça, e quem não entende vai insultar. Menos mal, pelo menos você vive, você encarna, você não está dando mau testemunho da graça. Então esses 2 aspectos pode acontecer. Então, meus irmãos, quem foi Paulo? Vamos ler primeiro Atos capítulo 8. Vamos falar um pouco sobre Paulo, que foi o único, vou dizer assim, de forma titular, usando uma linguagem futebolística, o titular que recebeu a graça de Deus em Cristo. Futebolística. Foi Paulo. Foi Paulo. Atos 8. Vamos conhecer um pouco da história desse homem, que o Espírito Santo faz questão de que eu repita, de que foi o único que recebeu a graça de Deus em Cristo para nós, os gentios. Se você crê, diga glória a Deus. Glória. Se não crê, peça misericórdia ao Senhor e que te abra os teus olhos, teu entendimento. Glória a Deus, Senhor. Glórias a ti. Verso 1. E Saulo, ainda perdido. Vejam, os olhos de Paulo ainda não tinham sido iluminados pelo Espírito Santo. Ele ainda não tinha recebido a visitação da graça de Deus em Cristo, não tinha nascido de novo pela fé em Cristo, não tinha ouvido ainda a voz do Espírito Santo o chamando pela graça. Lembra da canção mais nova nossa agora? Me chamou, eu ouvi tua voz. Paulo ainda não tinha passado por esse processo ainda. É Saulo ainda. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, Atos 8:1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E igreja aqui não significa, não define o que se define igreja para nós hoje no século 21. Igreja aqui era ajuntamento de salvos. Igreja não era denominação. Igreja não era instituição. Quantos me entendem? Amém. Não está dizendo aqui... e naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Não é em Jerusalém, ou a igreja evangélica de Jerusalém. Tá isso aí? Não. Então não se define nos ensinos da graça igreja no que é definido hoje aí. Você veja como é que os enganos, meus irmãos, se introduziu tanto engano em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Evangelho, que quando eu digo que igreja é um corpo espiritual composto de pessoas salvas e regeneradas pelo Espírito Santo, as pessoas dizem, isso aí é diabo. Olha só como é que nós ficamos. Se eu não disser que eu não tenho uma igreja hoje, se referindo a um lugar com placa, eu estou desviado. Olha como é que nós fomos reduzidos mesmo. Como é que o que aconteceu foi uma reforma? Não teve nada de reforma. Pelo menos em direção da graça de Deus em Cristo, não. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas
regiões da Judéia e de Samaria. Saulo, verso 3, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Vejam o proceder desse homem, antes de ser visitado pela graça de Deus em Cristo, como era ele. E eu tiro, meus irmãos, nesse histórico pequeno que eu vou dar de Paulo, uma grande lição. O poder de Deus não está limitado, ele pode transformar qualquer um. A graça de Deus pode libertar qualquer um, pode fazer de um perseguidor dos santos um perseguido por causa da graça. Então não há caso perdido para Deus, meus irmãos. Ainda mais se Deus tiver um propósito com uma pessoa, pode se levantar contra Deus, mas no tempo de Deus vai ter que se render a Ele. Se levanta contra Ele na ignorância e se curva diante dEle na obediência. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Por isso é que o Evangelho da Graça tem que ser anunciado, tem que ser pregado, porque a graça pode transformar o perverso em um justificado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas com essa mensagem que está aí, me desculpe, meus irmãos, o safado fica mais safado, o sujo fica mais sujo, o ladrão se torna mais ladrão, o adúltero mais adúltero, o viciado mais viciado, o perdido mais perdido. E por que você diz isso, Marcos? Porque a essência que fortalece essa mensagem aí não é a do Espírito Santo, é a do espírito do mundo, recheado de cobiça, recheado de interesses por valores dessa vida, recheado por pretensões de um mandar no outro. Então como é que pode ter graça transformadora no meio desse, meus irmãos? Não tem. Não tem. Atos, capítulo 1. Perdão, meus irmãos. Atos, capítulo 13. Capítulo 13. Atos, capítulo 13. Eu disse a vocês que a gente ia discorrer pelas cartas de Paulo hoje. Atos 13. Vejam. Vamos ler, com licença, meus irmãos, vamos ler o capítulo 9, capítulo 9, para melhor compreensão nossa, capítulo 9. Capítulo 9. Confiram comigo, o capítulo 9, o que fala, ou o que Lucas narra sobre esse homem chamado Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda não tinha parado, ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que era chamado aquele ajuntamento, sabe, aquele mover, sabe, de salvos, era chamado de os do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então veja que esse era o procedimento de Paulo, ainda em seus tempos de incredulidade e ignorância, ainda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ainda espiritualmente morto, ainda sob a atuação do Espírito que opera nos filhos da desobediência. E isso não cessou, meus irmãos, só vai cessar na vinda do nosso Rei,
quando ele destruir o homem da iniquidade, quando se cumprir o que Paulo disse aos romanos e a nós, em breve o Deus de paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Isso é um fato que ainda vai acontecer, mas vai acontecer, pode ficar sabendo que vai acontecer. Essas forças espirituais da maldade, ainda que um grupo aí anda dizendo que já morreu, que não existe mais, vai cessar. Mas eles ainda atuam na vida dos salvos, na base da legalidade e as obras da carne. Na vida dos incrédulos, na base da ignorância, de uma vida de escuridão, de corações duros. Verso 3: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, até o verso 2, você encontra Saulo, cheio do espírito do mundo, regido pelo príncipe da potestade do ar, judeu, zeloso. Paulo era um fariseu zeloso, membro do Sinédrio, não era qualquer um que podia ser membro do Sinédrio. Vocês vejam, meus irmãos, que Paulo, ele tinha bagagem teológica, ele conhecia da lei de Moisés, ele era zeloso, não era um homem iletrado como Pedro, como João, como os demais. Aliás, humanamente falando, quem deveria ter o ministério para os judeus seria Paulo. Isso na ótica humana. Mas Deus não trabalha na nossa ótica. Deus não trabalha nos nossos termos. Paulo seria, humanamente falando, o ideal para pregar para os judeus, porque Paulo conhecia tudo de lei. Paulo ia saber expor o Cristo, mostrando para eles as escrituras dos profetas. E tentou fazer, meus irmãos, mas teve grandes dificuldades, grandes problemas. De repente, eu não sei, é apenas uma conjectura minha, eu estou elucubrando, Paulo de repente pensou que ele seria o homem que ia levar a mensagem do evangelho para os judeus. Mas se cumpre na vida de Paulo, se cumpriu na vida dele o que se cumpre em nossas vidas. Eu é que sei os pensamentos e os planos que tem a vosso respeito. Se cumpriu na vida de Paulo e se cumpre nas nossas o que foi dito pelo Espírito, pela vida de Salomão. Muitos são os planos do coração, mas a resposta final vem da boca de Deus. Deus escolheu Paulo e glórias a ti por isso, meu rei. Ele escolheu Paulo para ser o apóstolo dos gentios, dos não-judeus. Porque se fosse Pedro, eu estava fazendo uma defesa ao ministério de Pedro aqui. Mas não é. Ainda que Pedro entrou na casa de Cornélio, sabe, pregou e foi salvo ali pelo Espírito Santo da mensagem, porque já entrou cheio de preconceito. Vocês sabem que não convém um judeu entrar na casa de um gentio. Quando você tem convicção do teu chamado, você entra aonde a sua carne não quer entrar. Você vai fazer a vontade do Espírito Santo quando o teu eu humano está dizendo, eu não quero, estou com preguiça. Você vai, mesmo, nem que você seja solavancado, nem que você seja catapultado pelo poder do Espírito Santo e vai arrastando, mas vai. Que se é Ele operando, ninguém impede, meus irmãos. Até aqui no verso 2, Lucas dá essa narrativa desse homem chamado Saulo. Agora veja o que aconteceu com esse homem. Verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu disse no áudio passado, se você está em Cristo, iluminado pelo Espírito Santo e vivendo a graça de Deus em Cristo, quem te perseguir, vai perseguir o próprio Cristo.
Se você não anda na mentira, no roubo, no engano, na corrupção, mas se você tem uma consciência limpa, que apesar de carnalidade se levantam contra você, mas o teu procedimento e a tua determinação, a tua consciência está carregada de que os membros do teu corpo físico agora você não os vai mais apresentar como membros de injustiça para a iniquidade, e você agora anda no temor de Cristo, pode ter certeza, se levantou contra você, vai se levantar contra ele, vai ter que prestar conta com ele. Acusou você, difamou você, caluniou você, insultou você, é comprar briga com o Senhor, meu irmão. Então, por isso, não pague o mal com o mal. Nunca diga, vou me vingar. Não, a vingança é minha, diz o Senhor. Eu a retribuirei. Quantos entendem? Amém. E quando acontecer, não diga bem feito, para não sofrer aquela repreensão dada pelo Espírito Santo por Salomão em Provérbios. Não diga. Quando Deus punir aquele que se levanta contra você, nunca diga bem feito. Nunca diga. É o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Nunca fique... Aí, tá vendo? Aconteceu. É isso aí. Tinha que acontecer mesmo. Não, nunca diga isso. Nunca diga isso. Nunca diga. Fique naquela sensação. Obrigado, Senhor. Tu és fiel. Acabou. Verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Irmãos, isso aqui não é brincadeira não, meus irmãos. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é adivinhação não. Isso aqui não é óbvio não. Isso aqui não é revelamento não. Isso aqui é a visão do Espírito Santo, é dom. Ele dá ainda hoje. Deu para alguns que se corromperam, dá para alguns que ainda não têm entendimento e acabam cessando em suas vidas. A verdade é que os dons do Espírito Santo são reais. E eu quero profetizar que para esse remanescente que vai se levantar em graça, esses dons espirituais serão naturais em acontecer. Vai ser normal acontecer, melhor colocando. Veja, o Senhor dá um desígnio para Paulo. Paulo fica debilitado diante daquela glória que ele vê. E olhar a glória do Senhor e permanecer da mesma forma é impossível, meus irmãos. Agora, Paulo está orando e tem uma visão de que um homem chamado Ananias ia ao encontro dele. O que o Senhor faz? O que nós aprendemos aqui na primeira lição? Quando o Espírito de Deus te revelar alguma coisa, ou quiser te falar alguma coisa primeiro, vai falar para você. Vai usar os outros para apenas testificar o que ele já falou com você. Não é você cair de gaiato como um pato na armadilha. Quando alguém se levantar: eis que eu te digo, eis que eu vejo.
eis que vai acontecer contigo isso. Eu digo logo, não, amém. Ah, então você é incrédulo? Não, o Senhor não falou comigo. É impossível o Senhor querer falar alguma coisa comigo e usar primeiro terceiros. O terceiro pode falar comigo primeiro? Por que não fala comigo primeiro? Lembra de Ágabo? Quando disse que o dono daquela cinta ia sofrer maus tratos? Paulo já sabia, meus irmãos. Ele já sabia que aonde ele entrasse, o que esperava ele era tribulação, era açoite. Paulo já estava armado. Paulo já tinha esse sentimento, ele já sabia, já tinha sido revelado a ele. Então qualquer tipo de revelação, meus irmãos, só se você estiver distraído, disperso, sem comunhão com o Espírito Santo. Eu acredito nessas exceções, mas se você está em comunhão diária com Ele, Ele não vai revelar a outro o que pode revelar primeiro a você. Pode ser que Ele use alguém para falar com você na ignorância, na incredulidade e dormindo entre os mortos, é dizer, olha, se arrependa, se conserte, porque senão você vai ser ceifado. Eu acredito. Mas para quem está em comunhão, em contínua comunhão diária com o Espírito Santo, Paulo aqui não estava soltando pipa na laje, ou melhor, no deserto. Paulo estava orando. O Senhor deu essa visão para ele de que um homem iria aparecer. E agora o Senhor vai na casa de Ananias e fala com ele. Vai na rua tal, na casa de um homem chamado Judas, porque lá, foi isso que nós lemos, né? Verso 11, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Veja, Paulo não seria surpreendido. Paulo já tinha visto na visão que o Senhor deu a ele, Ananias chegando. Veja como é que começa o ministério de Paulo, meus irmãos. Debaixo, sabe, de manifestações poderosas do Espírito Santo. O ministério de Paulo não começa, Paulo já tem aquele encontro, daqui a pouco ele cai, desmaia, vai lá para Jerusalém, fazer uma faculdade teológica com Pedro, um seminário com Tiago e João. Não. Paulo já entra nesse cenário de glória. Paulo já entra nessas manifestações poderosas do Espírito Santo. Paulo já começa ali, creio eu, meus irmãos, que já se habituar com essas manifestações poderosas do Espírito Santo. E Paulo não perdeu o ritmo não, meus irmãos. Paulo tem aquele encontro maravilhoso com o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, e este agora ressuscitado, e Paulo foi orar. Veja, meus irmãos, depois de uma visitação da graça de Deus, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Respondeu-lhe Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. É claro, desse homem que ele está falando, ele não sabia ainda, que Ananias não tinha esse entendimento que eu vou dizer que veio por meio de Paulo. Esse homem que ele está falando é a velha criatura, mas aquele homem que o Senhor Jesus Cristo manda ele visitar no Espírito, agora é nova criatura, é Espírito ressuscitado com Cristo, é Espírito vivificado, que recebeu a nova vida. É o que aconteceu conosco, meus irmãos. As pessoas terão de nós uma referência da natureza terrena, mas no Espírito somos novas criaturas em Cristo. Bendito, louvado seja o Senhor, maravilha seja a ti para sempre. Pode ser que alguém possa lembrar de você como uma velha criatura, aquele que fazia aquilo, que cometia aquele ato, que pensava daquela forma, que era agressivo, que era beberrão, que era drogado, que era mulherengo, que era ladrão, mas agora em Cristo é uma nova criatura. Amém. No Espírito tudo se fez novo. Recebeu a vida de Cristo, foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Paulo
recebeu a graça e confessou: quem és tu, Senhor? Eu me rendo a ti, Senhor. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, mas desse homem velha criatura, ele não sabia. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Chegou com essa intenção, mas agora vai sair com outra. Chegou com a intenção de destruir, e agora vai sair com a intenção de exaltar a graça de Cristo. Olha como é que Deus faz, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. O cara chega com a mentalidade de destruir e sai com a mentalidade agora de ser um edificador pelo poder do Espírito Santo.